Os 6 principais nutrientes poderosos para acabar com a fraqueza nas pernas em idosos. À medida que envelhecemos, frequentemente nos concentramos em preservar nosso coração, cérebro e ossos, mas e as nossas pernas? Essas apoiadoras silenciosas nos carregam por décadas de passos, mas muitas vezes são negligenciadas até que dor ou fraqueza exijam nossa atenção. Para idosos, pernas saudáveis não significam apenas conforto, mas também independência, equilíbrio e qualidade de vida. Problemas relacionados às pernas em idosos são surpreendentemente comuns e profundamente impactantes. A perda muscular relacionada à idade, a sarcopenia, enfraquece os pés e as pernas, tornando cada passo um pouco mais difícil. Articulações rígidas, cartilagem afinada e inflamação crônica reduzem a mobilidade e aumentam o risco de quedas. Se você já sentiu que está perdendo força nas pernas com o passar dos anos, comente 1 aqui embaixo. Se ainda não, comente 0. E para seguir aprendendo a fortalecer suas pernas com ciência e segurança, inscreva-se no canal Vida Saudável 365 agora mesmo. A circulação e a função nervosa prejudicadas podem levar à dormência, feridas que não cicatrizam e até complicações graves em pessoas com diabetes. Mas há boas notícias. A nutrição tem o poder de proteger e restaurar a saúde das pernas. Embora a maioria das conversas sobre nutrientes se concentre em vitaminas e minerais, cálcio, vitamina D, magnésio, existe um grupo igualmente poderoso de compostos não vitamínicos e não minerais que auxiliam diretamente na força, estrutura e função das pernas. Comente de onde você está nos assistindo e compartilhe este vídeo com alguém que precise caminhar com mais firmeza. Uma dica simples pode mudar um futuro. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está vindo hoje. Deixe um comentário abaixo e sinta-se à vontade para tirar suas dúvidas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais dicas científicas sobre envelhecimento saudável. Suas pernas vão agradecer. Primeiro, vamos falar sobre proteínas. À medida que envelhecemos, um dos primeiros sinais de envelhecimento costuma se manifestar nas pernas. Subir escadas parece mais difícil, caminhar longas distâncias se torna cansativo e simplesmente levantar de uma cadeira pode exigir mais esforço do que antes. Essas mudanças sutis costumam ser os primeiros sinais de sarcopenia, a perda gradual de massa muscular e força que afeta até 1/3 dos adultos com mais de 60 anos. Mas esse declínio físico é inevitável ou podemos controlá-lo? Mais especificamente, um único nutriente pode ajudar a preservar a força e a vitalidade das nossas pernas à medida que envelhecemos? A resposta é sim, e esse nutriente é a proteína. A proteína não é apenas para fisiculturistas ou atletas. Para adultos mais velhos, ela é um componente fundamental do envelhecimento saudável, especialmente quando se trata da função das pernas. Nossos músculos são feitos de proteína e, à medida que envelhecemos, nos tornamos menos eficientes em usá-la para reparo e reconstrução. Esse fenômeno, conhecido como resistência anabólica, significa que o corpo precisa de mais proteína de alta qualidade para desencadear a mesma resposta de construção muscular que antes alcançava sem esforço. É aí que a proteína conquista seu lugar como uma verdadeira potência. Ela fornece a matéria-prima para manter o tecido muscular magro, essencial para a força, o equilíbrio e a mobilidade das pernas. Se essa explicação fez sentido para você, clique no botão curtir agora. E lembre-se, aqui no Vida Saudável 365, cada nutriente revelado é um passo a mais rumo à sua independência. Ative o sininho para receber os próximos 5 nutrientes. Mas ainda mais notável é como um aminoácido específico, a leucina, atua como um interruptor biológico. Encontrada em abundância em alimentos como laticínios, ovos e carnes magras, a leucina ativa uma via de crescimento essencial no corpo chamada mTOR, enviando um sinal claro para o início da construção muscular. Sem esse sinal, mesmo uma refeição rica em proteínas pode não sustentar totalmente a manutenção muscular necessária para pernas envelhecidas. Então, o que acontece se não consumirmos o suficiente? O declínio pode ser lento, mas seus efeitos são profundos. Pernas enfraquecidas, maior risco de quedas, mobilidade reduzida, recuperação mais lenta de lesões e maior probabilidade de perda de independência.
Mesmo que você esteja consumindo calorias suficientes, a falta de proteína pode levar à degradação muscular silenciosa, substituída não por força, mas por fadiga. Felizmente, esse é um problema que podemos abordar ativamente. Pesquisas atuais sugerem que idosos devem consumir mais proteína do que o recomendado anteriormente, cerca de 2 a 5 gramas por quilo de peso corporal por dia, e distribuí-la uniformemente ao longo do dia para superar a resistência anabólica. Em vez de guardar proteína para o jantar, imagine dar às suas pernas o que elas precisam em todas as refeições, especialmente no café da manhã e no almoço, quando muitos idosos tendem a economizar. As fontes de proteína também importam. Proteínas ricas em leucina, como o soro de leite, ovos, peixe, frango e iogurte grego, são especialmente eficazes, enquanto opções à base de plantas, como tofu, lentilhas e quinoa, também podem contribuir quando combinadas corretamente. Para quem tem apetite reduzido ou dificuldades de mastigação, shakes e pós de proteína oferecem uma alternativa conveniente e concentrada. 2. Ômega 3. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra gordura, não pensa em cura ou força. Pensa em algo a ser evitado. Mas e se um tipo específico de gordura pudesse fazer exatamente o oposto? E se pudesse aliviar dores nas articulações, melhorar o fluxo sanguíneo para as pernas e até mesmo proteger os delicados nervos que tornam cada passo possível? É exatamente por isso que os ácidos graxos ômega 3 são conhecidos, e seu poder é especialmente vital. Dor, rigidez e inchaço nas pernas são queixas comuns entre idosos e frequentemente estão associados a inflamações crônicas de baixo grau. Seja artrite nos joelhos, panturrilhas doloridas ou tornozelos doloridos, a inflamação costuma ser o sabotador invisível por trás do declínio. Conforto e mobilidade para as pernas. É aqui que os ômega 3 entram em ação, não como uma solução rápida, mas como um aliado anti-inflamatório natural e de longo prazo. Ao contrário dos medicamentos de venda livre que bloqueiam a dor temporariamente, os ácidos graxos ômega 3 atuam internamente, regulando suavemente a resposta inflamatória do corpo em nível celular. O EPA, ácido eicosapentenoico, e o DHA, ácido docosahexaênico, as duas formas mais ativas de ômega 3 encontradas no óleo de peixe, influenciam a produção de moléculas sinalizadoras chamadas eicosanoides e resolvinas, compostos que ajudam a resolver a inflamação em vez de alimentá-la. O resultado? Articulações que se movem com mais liberdade, com menos inchaço e rigidez, e pernas que se sentem menos sobrecarregadas pelo desconforto crônico. Mas a magia do ômega 3 não se limita à inflamação. À medida que envelhecemos, a circulação nos membros inferiores diminui naturalmente. Os minúsculos capilares que transportam oxigênio e nutrientes para as pernas e pés tornam-se menos eficientes, contribuindo para pés frios, cãibras, cicatrização lenta de feridas e problemas ainda mais sérios em pessoas com diabetes ou doença arterial periférica. Os ômega 3 ajudam a melhorar a função endotelial, ou seja, a saúde do revestimento interno dos vasos sanguíneos. Eles estimulam a vasodilatação, mantendo o fluxo sanguíneo suave e prevenindo a formação de coágulos, o que significa que mais oxigênio e nutrientes chegam aos músculos, nervos e pele das pernas. Uma melhor circulação não é apenas uma sensação boa, mas também estabelece as bases para pernas mais fortes, recuperação mais rápida e menor risco de complicações. Há também evidências convincentes que sugerem que os ômega 3 podem desempenhar um papel protetor na saúde dos nervos, especialmente para aqueles que sofrem de formigamento, queimação ou dormência nas pernas, sintomas comuns da neuropatia periférica. Ao reduzir o estresse oxidativo e promover a regeneração das células nervosas, os ômega 3 podem ajudar a preservar a sensibilidade e reduzir o desconforto nos membros inferiores. Isso é especialmente crítico para idosos com diabetes ou problemas vasculares, onde a perda de sensibilidade pode levar a lesões ou infecções despercebidas. Então, onde você encontra essa gordura notável? As melhores fontes são peixes gordos de água fria, como salmão, cavala, sardinha e anchova, ricos em EPA e DHA. Para aqueles que não comem peixe regularmente, suplementos de óleo de peixe purificado ou óleo de algas, uma opção vegana, podem ser alternativas eficazes. Embora a dose ideal varie de acordo com as necessidades individuais, muitos estudos apoiam de 1,000 a 2
0,00 mg de EPA/DHA combinados por dia para benefícios anti-inflamatórios e cardiovasculares. 3. Colágeno. Você pode não perceber, mas por trás de cada passo forte, joelho flexível e tornozelo firme existe uma estrutura oculta, o colágeno. Ele atravessa seus tendões, amortece suas articulações e dá elasticidade aos seus ligamentos. Ele mantém suas pernas unidas, literalmente, mas com o passar dos anos, essa matriz estrutural enfraquece silenciosamente. As articulações começam a doer, seus joelhos não dobram tão facilmente e suas pernas perdem a sensação de estabilidade e elasticidade que antes tinham. Então a questão é: podemos reconstruir o que o tempo levou? O colágeno pode realmente restaurar a integridade das nossas pernas envelhecidas? A resposta é promissora e começa com os peptídeos de colágeno. O colágeno é a proteína mais abundante no corpo humano, formando a estrutura do tecido conjuntivo. Mas, após os 30 anos, seu corpo começa a produzir menos colágeno a cada ano. Aos 60 ou 70 anos, esse declínio pode ser sentido em cada joelho que rende e tendão distendido. E, ao contrário da massa muscular, que às vezes pode ser visivelmente recuperada com treinamento e proteína, a perda de colágeno é mais lenta, mas não menos grave. É aí que os peptídeos de colágeno entram em ação. Ao contrário do colágeno comum da dieta, os peptídeos de colágeno hidrolisados são decompostos em cadeias curtas de aminoácidos que são facilmente absorvidas pela corrente sanguínea. Uma vez lá, eles não simplesmente desaparecem, mas viajam para as articulações e tecidos conjuntivos, onde agem como mensageiros, estimulando a produção de colágeno do próprio corpo. Em estudos clínicos, pessoas que tomaram peptídeos de colágeno diariamente apresentaram redução da dor nas articulações, maior flexibilidade e até mesmo melhora na densidade mineral óssea ao longo do tempo. Isso significa joelhos mais estáveis, tornozelos mais resistentes e menor risco de lesões nos tecidos moles, que podem levar meses para cicatrizar em idosos. Mas o papel do colágeno não se resume apenas à força, mas também ao movimento. Quando o colágeno está bem conservado, suas pernas se movem com mais suavidade. O joelho desliza sem render. O tendão de Aquiles flexiona sem inflamação. A face plantar, a faixa espessa que conecta o calcanhar aos dedos, suporta cada passada sem esforço. Esses pequenos, porém cruciais, detalhes da função das pernas dependem da arquitetura saudável do colágeno. Ainda assim, o colágeno não funciona isoladamente. Para ser realmente eficaz, ele depende de cofatores essenciais, especialmente a vitamina C, que atua como um interruptor para a síntese de colágeno. Sem ele, seu corpo não consegue produzir ou reconstruir colágeno de forma eficaz, não importa a quantidade que você ingira. É por isso que muitos suplementos de colágeno de alta qualidade incluem vitamina C adicionada, ou recomenda-se tomá-lo junto com frutas cítricas ou pimentões. O momento e a consistência também são importantes. A suplementação diária por 8 a 12 semanas é onde a maioria dos benefícios clínicos são observados. Quanto às fontes, os peptídeos de colágeno são mais comumente derivados de colágeno bovino, marinho, de peixe ou suíno. Embora todos contenham aminoácidos essenciais como glicina, prolina e hidroxiprolina, que seu corpo precisa para reconstruir o tecido conjuntivo, o colágeno marinho é frequentemente elogiado por sua absorção superior, embora o bovino continue sendo mais bem estudado quando se trata de suporte articular e ósseo. 4. Creatina. Existe uma maneira de restaurar aquela energia celular profunda que alimenta pernas fortes e capazes, especialmente em corpos envelhecidos? Eis a creatina, um nutriente frequentemente mal interpretado como um suplemento para fisiculturistas, mas cada vez mais reconhecido como uma potência para um envelhecimento saudável. Em sua essência, a creatina é um composto natural armazenado em seus músculos, onde funciona como uma reserva de energia de ação rápida. Toda vez que você se levanta, sobe ou levanta peso, especialmente quando o movimento é rápido ou vigoroso, seus músculos recorrem à creatina para regenerar ATP, a molécula que impulsiona a contração muscular. É como ter um gerador de reserva para as pernas. Mas, à medida que envelhecemos, nossos estoques naturais de creatina diminuem, assim como nossa capacidade de gerar energia rápida e eficiente durante o movimento. O resultado?
pernas que se cansam mais facilmente, velocidade de caminhada reduzida e uma erosão sutil, porém perigosa, do equilíbrio e da confiança. Mas aqui está a parte notável. A creatina é um dos suplementos mais estudados e eficazes para reverter o declínio muscular relacionado à idade. Quando combinada com um treinamento de resistência, mesmo que modesto, a creatina demonstrou aumentar a força da parte inferior do corpo, a massa muscular e o desempenho funcional em adultos mais velhos. Em meta-análises, idosos que tomaram creatina enquanto praticavam exercícios regulares melhoraram significativamente a velocidade de caminhada, o tempo de subida da cadeira e a potência das pernas em comparação com aqueles que não tomaram. E mesmo em pessoas sedentárias ou frágeis, a creatina parece ajudar a preservar os músculos, dando às pernas uma base de força, mesmo sem treinos intensos. Mas os benefícios da creatina vão além dos músculos. Pesquisas recentes sugerem que ela também pode auxiliar na densidade óssea, provavelmente devido ao aumento da força que os músculos exercem sobre os ossos quando fortalecidos. Isso é particularmente relevante para as pernas, que suportam o peso do corpo e são altamente vulneráveis a fraturas por quedas. Músculos mais fortes significam ossos mais fortes, e a creatina ajuda a fortalecer ambos. Ao contrário de outros nutrientes que levam meses para apresentar mudanças sutis, os efeitos da creatina costumam ser perceptíveis em semanas. Os usuários relatam aumento de energia durante caminhadas, melhor estabilidade ao se levantar de uma cadeira e uma sensação geral de capacidade restaurada nas pernas. Então, como você toma? A forma mais comum é a creatina monoidratada, uma opção bem pesquisada e acessível. Uma dose diária de 3 a 5 gramas costuma ser eficaz e segura para idosos. Não há necessidade de fases de carga ou ciclos, apenas consistência. Pode ser misturada à água ou adicionada a um smoothie, idealmente tomada com uma refeição para melhor absorção. E quanto aos efeitos colaterais? A creatina tem sido extensivamente estudada e, quando tomada em doses adequadas, é considerada muito segura, mesmo em populações mais velhas. Uma pequena retenção de líquidos pode ocorrer no início, mas geralmente se resolve rapidamente. É importante ressaltar que as preocupações com a saúde renal em indivíduos saudáveis foram amplamente refutadas em ensaios clínicos. 5. Glucosamina. A glucosamina não é chamativa. Não é um superalimento da moda nem um suplemento de alto desempenho. Mas, por décadas, ela permaneceu discretamente como um dos nutrientes mais pesquisados para a saúde das articulações, particularmente no contexto da osteoartrite, a degradação progressiva da cartilagem que afeta milhões de adultos em envelhecimento. O que torna a glucosamina especial é que ela não é apenas um analgésico. É um bloco de construção, um componente estrutural das moléculas que formam a cartilagem, o fluido articular e o tecido conjuntivo. Pense nela como matéria-prima para o reparo das articulações. À medida que envelhecemos, a capacidade do corpo de manter e regenerar a cartilagem diminui. O resultado é o afinamento das superfícies articulares, inflamação, rigidez e dor, especialmente nas articulações das pernas que suportam peso. Os joelhos, em particular, sofrem o impacto. A glucosamina auxilia na produção natural de cartilagem do corpo, ao mesmo tempo que ajuda a manter o fluido espesso e viscoso que lubrifica e nutre as articulações por dentro. Em vários estudos de longo prazo, incluindo aqueles revisados nas meta-análises Cochrane, a glucosamina, particularmente na forma de sulfato, demonstrou reduzir a dor articular e retardar a progressão da perda de cartilagem, especialmente no joelho. E embora a maioria desses estudos se concentre na articulação do joelho, os princípios se aplicam igualmente às articulações menores dos tornozelos e pés, onde o desgaste da cartilagem pode ser igualmente debilitante. Mas talvez o aspecto mais subestimado da glucosamina seja o seu efeito estabilizador. Ao contrário de soluções rápidas que mascaram a dor, a glucosamina fornece estrutura suporte atua gradualmente, reforçando a estrutura interna das articulações ao longo do tempo. Os usuários frequentemente relatam melhorias sutis, mas significativas. Menos estalos, flexão mais fácil, movimentos mais fluidos e maior confiança em tarefas diárias, como subir escadas ou caminhar em terrenos irregulares.
A glucosamina também combina bem com a condroitina, outro composto que sustenta a cartilagem, e juntos eles demonstraram melhorias modestas, mas consistentes, na mobilidade e no conforto articular. No entanto, a glucosamina por si só ainda tem valor, especialmente quando tomada precocemente, antes que o dano articular se agrave. É uma solução de ação lenta, não uma solução mágica, mas para pernas envelhecidas, devagar e sempre vence a corrida. Então, como deve ser tomado? A dosagem padrão de sulfato de glucosamina é de 500 mg por dia, frequentemente dividida em 2 ou 3 doses menores com as refeições. Pode levar de 4 a 8 semanas para que os benefícios perceptíveis apareçam, e é por isso que a consistência é fundamental. Embora seja geralmente bem tolerada, pessoas com alergia a frutos do mar devem ser cautelosas, pois alguns suplementos são derivados de exoesqueletos de frutos do mar, embora muitas opções vegetais ou sintéticas já estejam disponíveis. 6. Curcumina, muito utilizada em sistemas de medicina tradicional como a Ayurveda e a fitoterapia chinesa. A curcumina ganhou atenção global nos últimos anos por suas poderosas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Mas isso não é apenas folclore. A ciência moderna validou os efeitos da curcumina em centenas de estudos, muitos dos quais se concentram em seu papel em condições crônicas articulares e musculares. Em particular, a curcumina tem se mostrado promissora no tratamento de osteoartrite, tendinite e dor inflamatória, que comumente afetam as pernas e os membros inferiores em idosos. Então, como ela funciona? No nível celular, a curcumina interrompe a cascata inflamatória, bloqueando enzimas-chave, como COX-2 e 5-LOX, e sinalizando moléculas, como TNF-alfa e interleucinas, que alimentam o inchaço e a dor. Ao contrário dos AINES convencionais, que frequentemente apresentam efeitos colaterais gastrointestinais ou riscos a longo prazo, a curcumina é mais suave para o corpo, especialmente quando tomada em formas otimizadas. Ensaios clínicos demonstraram que a curcumina é tão eficaz quanto o ibuprofeno na redução da dor e rigidez articular em pacientes com artrite, com um perfil de segurança significativamente melhor. Para pernas envelhecidas, isso significa menos inchaço nos joelhos, redução da tensão nos tendões sobrecarregados e mais conforto durante o movimento. É particularmente útil em condições como a fascite plantar, onde a inflamação na espessa faixa de tecido ao longo da planta do pé causa dor no calcanhar a cada passo, uma condição notoriamente difícil de controlar. A capacidade da curcumina de modular a dor e acelerar a recuperação dos tecidos a torna um dos poucos compostos naturais que não apenas reduz os sintomas, mas também pode ajudar a tratar as causas subjacentes. E além das articulações e tendões, os efeitos antioxidantes da curcumina oferecem uma proteção mais ampla. Músculos e nervos envelhecidos estão sob estresse constante de radicais livres, moléculas instáveis que danificam os tecidos ao longo do tempo.